tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. A segunda-feira chegou anunciando aí o início de uma nova semana e este é o momento que eu sempre te pergunto como é que foi o seu final de semana. Aproveitou mais para descansar ou acabou ali se cansando ainda mais? É muito importante que a gente se perceba para que a gente consiga de fato ter força e coragem para iniciar, é claro, toda uma nova semana. É o dia, então, que a gente deixa separadinho na nossa agenda para a gente olhar com mais cuidado para a nossa saúde mental, que entra no foco. E hoje, pessoal, o nosso bate-papo é sobre as crianças neurodivergentes. Pois é, e a importância da gente mudar o nosso olhar, ampliar o nosso olhar, afinal de contas, são crianças que percebem, sentem e interagem com o mundo de forma diferenciada. E para muito além de um simples diagnóstico, a gente vai falar aqui sobre a importância da gente também perceber estas crianças e saber de que forma que a gente consegue ajudá-las a que elas consigam, de fato, interagir com a gente, se socializar, se desenvolver, porque é sobre tudo isso. Afinal de contas, é muito além de uma simples correção. Essas crianças não precisam ser corrigidas, e sim contempladas. Essas crianças precisam de respeito, precisam de um cuidado melhor nosso, que muitas vezes a gente exclui ao invés de incluir. E é sobre tudo isso o nosso bate-papo. Quais são os grandes desafios que essas crianças enfrentam para socializar, para interagir, para aprender dentro de uma escola? E quais são as oportunidades que elas têm dentro de uma faculdade, por exemplo? E aí a gente vai então embarcar nesse bate-papo porque é muito importante. E para além disso, a gente vai trazer um olhar aguçado para quem cuida. Afinal de contas, é preciso também olhar, falar e interagir com essas pessoas. Afinal de contas, quando a gente fala em saúde mental, os desafios são enormes, principalmente para os papais, para as mamães e para os educadores. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é mais do que necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre e compartilha o nosso link de transmissão. Queremos chegar com a nossa informação de qualidade para quem precisa. E para isso, para compartilhar o nosso link de transmissão, você consegue fazer isso também através do nosso aplicativo. Já baixou o nosso aplicativo? Não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão. Perdeu ali um show da fé, um nosso programa, um Vejam Só. Assista no seu tempo e do seu jeito. Então baixe esse aplicativo de forma fácil, rápida e também gratuita. Por falar em oportunidade, não perca a oportunidade de interagir, é claro, com os nossos convidados. Traz pra gente a sua dúvida ou seu relato pelo DDD 11 3337 5886. Lembrando que muitas vezes quando o assunto é bastante pessoal, talvez você não queira se expor, trazer à tona o seu nome. Então é só você deixar isso bem claro para a nossa produção que a gente vai trazer o seu relato, tomando, é claro, todo o cuidado. Por falar em interagir, você também consegue interagir através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. E por lá a gente pede, é claro, que você participe da nossa enquete. Está lá nos stories. Diretor João Capellini, excelente tarde. Mais uma semana começando, não só uma semana, mas um mês, que seja um mês bastante importante, um mês bom pra gente, é claro, que no Consulta ao Doutor. Coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Então vamos lá, crianças neurodivergentes, este é o nosso tema de hoje. Qual tema, então, ou subtema você quer ver aqui no nosso bate-papo? Entra lá e participa. Você quer falar sobre os desafios na socialização, sobre as oscilações emocionais ou sobre as dificuldades com relação às frustrações? Entra lá que a gente vai trazer, então, esse subtema como parte aqui do nosso bate-papo. Deixa então aproveitar para te apresentar quem são os nossos convidados desta consulta na tela. A gente começa então te apresentando a Sirlene Ferreira, que é psicóloga clínica. Atua há 26 anos na área, profissão que escolheu movida pelo interesse em compreender a mente humana. Destaca como diferencial o compromisso constante com o aprendizado e a necessidade de manter-se sempre atualizada. Entre os desafios do dia a dia, aponta o tabu que ainda existe na sociedade em relação à saúde mental, muitas vezes banalizada ou tratada ali sem a devida importância. E agora eu te apresento, gente, o Arilson Magalhães, que é neuropsicólogo. Com 3 anos de atuação profissional, direcionou sua trajetória para o atendimento infantil
ainda no início da carreira, ao se identificar com a prática da análise do comportamento aplicada, ABA. Realiza a avaliação neuropsicológica com visita escolar, ampliando o olhar sobre cada caso de forma integrada. O seu trabalho é guiado pela valorização de intervenções assertivas, priorizando a efetividade acima das formalidades. Doutores, sejam muito bem-vindos ao nosso Consulta ao Doutor. Obrigada. Queria agradecer demais a presença de vocês e, antes de mais nada, que muitas vezes a gente tem dúvidas com relação, é claro, à especialização do profissional que está aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a neuropsicologia. Certo. A neuropsicologia é uma área que a gente trabalha com as avaliações neuropsicológicas, buscando entender o funcionamento cognitivo do indivíduo. Né? Algo que eu estava até conversando um pouco com a Sirlene. A gente trabalha com a questão de fugir um pouco dessas formalidades, né? Então, as pessoas, elas costumam correr atrás de testes específicos para situações específicas, quando na realidade a avaliação neuropsicológica, para ela ter uma assertividade, ela precisa ser feita de uma maneira completa. Então, a neuropsicologia, ela entrou na minha vida, assim, comecei a trabalhar com ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada, em uma clínica infantil, assim que eu me formei, e percebendo a vivência das crianças, muitas avaliações feitas de forma não tão assertivas assim, e isso foi me chamando a atenção para a área da neuropsicologia. Comecei a estudar um pouco a neuropsicologia, fiz a pós-graduação em neuropsicologia, mas o meu foco é mais a neuropsicologia infantil. Então, eu faço avaliação também com adultos, mas o meu foco é mais a questão infantil, porque a avaliação neuropsicológica, ela direciona o tratamento. Quando a gente tem uma avaliação bem feita, a gente sabe por que caminho iniciar o processo terapêutico, por exemplo. E olha, eu imagino que seja assim uma luta contra o tempo no sentido de o quanto antes aquilo for detectado e identificado, maiores serão as possibilidades e os caminhos, né? E você também acaba reduzindo ali o tempo de traumas, né, criados pela criança, e a criança já começa a interagir, tendo maiores oportunidades com o espaço, não é? Sim, com certeza. E direcionar o trabalho através de uma avaliação bem feita faz total diferença, porque às vezes você inicia um processo terapêutico e talvez não seja por mau profissional, por exemplo, mau profissionalismo de quem inicia o processo. Mas se você não tem uma avaliação bem feita antes de iniciar um processo terapêutico, isso dificulta muito o teu caminho. Então, talvez você saiba os manejos, as práticas clínicas, mas você não tem um direcionamento correto porque não foi feita uma avaliação antes de iniciar esse processo, que é o que acontece muitas vezes. As pessoas iniciam o processo terapêutico sem ter feito antes uma avaliação neuropsicológica bem feita. Olha só que bacana, é importante, né, a gente conhecer um pouquinho mais sobre cada especialidade que passa por aqui no Consulta ao Doutor. E, Sirlene, imagino que você viva bastante, né, no seu dia a dia, essa questão, por exemplo, dos papais e das mamães, dessa angústia, né, de identificarem na criança algum comportamento que precisa de um olhar mais aguçado, mas até se chegar ao ponto de ir, de fato, bater na porta de um médico, de um psicólogo, um neuropsicólogo, tem um tempo ali que é perdido, não é? Infelizmente, né? Existe a primeira fase, que é a fase da negação, né? Será mesmo, né? A gente tem, como o repórter disse, muitas fake news, né? Então, existem crendices populares de que cada criança tem seu tempo, não fala ainda, mas é porque é preguiçoso, não anda ainda. Essas crendices e esses tabus, eles implicam muito, né, no desenvolvimento da criança, porque o quanto antes, né, o mais precoce, a partir do 14º mês de vida, uma criança já pode começar a receber intervenção. E é importante a gente ressaltar, do jeitinho que o colega disse, né, que sempre bem realizada por profissionais qualificados, tem muita gente se aventurando, né? Tem muita gente entendendo uma comercialização da área da saúde. Sim, é um trabalho, mas assim, a seriedade, né? O compromisso de estudar, o compromisso de se debruçar sobre a ciência, porque a gente lida com vidas, né? E é bom trazer isso para vocês, porque
Hoje, a ciência é maravilhosa, sobretudo na área da reabilitação, né? Na área da neurociência. A gente consegue melhorar muito a vida de uma criança autista. E pensa que essa criança não vive sozinha. Melhorando a vida de um filho, você melhora a vida de todos que estão, né, no seu entorno, melhora a vida da mãe, do pai, dos responsáveis, daquele que cuida dessa criança, né? Então, tem muita coisa a ser feita e muita coisa bacana, e séria. E como você mesmo disse, né, tem muita coisa a ser feita, muita coisa bacana, só que para isso é preciso informação. Sim. Porque muitas pessoas não sabem como interagir, como estimular, o que faz parte, o que não faz, o que pode ser gatilho para uma situação específica. E é tão importante a informação de qualidade nesse caso. Você trouxe apontamentos muito necessários aqui. Portanto, você que está aí nos assistindo, não perca a oportunidade, interaja com a gente, traz a dúvida, traz o relato, DDD 11 3337 5886. Vamos começar então do início, né? O que é, de fato, uma criança neurodivergente na prática? Certo. A criança neurodivergente é a que tem o funcionamento do cérebro de uma forma diferente de uma criança típica. Então, o neurodivergente, a neurodivergência ela não é uma doença, é uma forma diferente do cérebro funcionar. Então, a gente precisa, compreendendo todo esse conceito, fica um pouco mais fácil. Agora, é simples de dizer, mas é difícil de vivenciar tudo isso. Então, a Sirlene vai saber até falar melhor do que eu sobre isso, mas, assim, quando a gente olha para a sociedade que a gente vive, é muito complicada, porque é algo que falando parece muito simples, mas a nossa sociedade ela entende as coisas de uma maneira, como bem trouxe até a descrição ali da formação da Sirlene, né, falando sobre a banalização da saúde mental. Então é muito comum você, hoje em dia, qualquer pessoa, por exemplo, foi citado aqui a questão do TDAH, do TEA, hoje em dia é completamente comum, né, entre as pessoas, de forma errônea, você esquecer alguma coisa, a pessoa falar, meu TDAH, não sei o quê. Ou então, qualquer comportamento que você tenha diferente, a pessoa falar, parece autista, coisas assim. Então, fica mais difícil de se conscientizar, porque as pessoas têm essa dificuldade, sabe, de levar tudo para um lado de brincadeira, de, no meu tempo não tinha isso, e essas questões complicam bastante. Então, é tão simples entender que o cérebro funciona de uma maneira diferente, simples. Não é uma doença, né? É só um funcionamento diferente. E a gente pode se adaptar a isso e melhorar o funcionamento desse indivíduo com atitude simples. Mas a sociedade ela tem enraizado uma questão que acaba complicando todo esse processo. Muito importante esses É apontamentos. importante isso, né? Porque virou predicado, né? Sim. Então, fulano deve ter TDAH, ciclano deve ser descálculo, né? As pessoas estão usando o que para nós é sério demais como predicado. E não é real, né? Esses transtornos são muito sérios, eles precisam de um olhar clínico, eles precisam ser tratados devidamente, né? Muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, destes transtornos, a gente está falando de autismo, a gente está falando de TDAH, a gente está falando de dislexia. Vamos destrinchar para quem está ali nos assistindo e trazer um pouco dos desafios vividos, é claro, por quem convive com essa condição. Sim, e olha só, nem tudo é autismo. Né? Então, o autismo, ele tem as suas características, né? E pensa que a gente está falando de um transtorno do espectro autista. O que é o espectro? Um jeito bem simples. Imagina um guarda-chuva. Várias coisas cabem debaixo desse guarda-chuva. Então, por exemplo, o atraso de linguagem é um exemplo, tá? Cabe dentro desse guarda-chuva, mas nem toda criança que tem atraso de linguagem tem autismo. Existem crianças que só têm atraso de linguagem. E aí também, né, através dos testes, ele consegue detectar. Não, essa criança só tem um transtorno de atraso de linguagem, o restante ela não tem. Então, ela está fora do guarda-chuva. Então, é importante sempre de um olhar de quem tem o conhecimento, né? Tem alguns testes de internet, eu sempre digo, gente, não é aí. Por favor, isso tudo é uma grande aventura, isso tudo é uma grande brincadeira. Então, dentro dos transtornos que é mais comuns, né, os que são mais comuns em consultório, o TEA, né, o autismo, TDAH, dislexia, hiperlexia, TOD, atraso de linguagem, descalculia, esses são os mais comuns, né, que a gente mais vê em consultório.
Mas mais ainda o TEA e o TDAH mesmo. Isso. Uhum. E hoje em dia a gente tem aí também uma enxurrada de informações a respeito de TDAH, onde muitas pessoas se colocam exatamente nesse diagnóstico, nesse guarda-chuva, como você trouxe aqui pra gente, e o quanto isso também, essa banalização também dificulta, é claro, o trabalho sério de profissionais como vocês. Sim, essa questão do TDAH, né? Muitas pessoas procuram avaliação psicológica com essa questão de hipótese diagnóstica de TDAH, porque acaba lendo sintomas na internet, por exemplo. E é algo que eu sempre falo para as pessoas. Se você colocar, sei lá, no Google, sintomas de TDAH, você vai identificar algumas coisas que acontecem com você. Isso não significa que você tenha o transtorno. Porque, segundo o DSM-5, existem um conjunto de sintomas que precisam estar interligados e acontecerem na infância, em ambientes diferentes, para você conseguir fechar um diagnóstico. Então, não é porque você tem um sintoma que você esteja dentro do transtorno. E isso, às vezes, as pessoas têm a dificuldade de entender porque acabam procurando um caminho mais fácil, que como a colega falou, vai ver pela internet, faz um testezinho de internet ou só lê os sintomas na internet, né? E eu até brincava com os colegas na época de graduação, que nas aulas de psicopatologia a professora começava a falar sintomas das coisas e um monte de colega ficava, eu tenho, né? E na verdade não tinha, porque a gente não junta os sintomas, não olha os critérios, a gente vai lendo ali sintomas de forma aleatória e vai tentando se encaixar dentro daquilo. Por isso o perigo, gente, dessas consultas que a gente faz na internet, principalmente agora com a inteligência artificial, tem muita gente, inclusive, utilizando isso como guia e orientação psicológica, né? Eu estou vivendo uma situação difícil e vai lá e joga no Google e interage com a ferramenta, acreditando que esse daí é um caminho possível. E não tem nada a ver com isso, né, gente? É muito importante a gente trazer, inclusive, esse alerta. Sim, inclusive já tem, né, tem profissionais que só iniciam um processo terapêutico após ele próprio fazer a avaliação. É algo assim que talvez seja difícil para a população compreender, porque a avaliação neuropsicológica não é um processo tão barato, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa até pode julgar mal o profissional por isso, sabe? Quer fazer avaliação porque é mais caro e tal. Mas é um profissionalismo. Eu iniciar um processo terapêutico com uma avaliação que eu mesmo fiz, direciono o meu trabalho para uma assertividade muito maior. E você sabe quais são os caminhos que Exato. você está optando ali para chegar num diagnóstico. Sim, e mesmo que a pessoa talvez chegue com uma outra avaliação, pode ser que tenha sido uma avaliação muito bem feita, mas também pode ser que não, né? Então, como a colega disse, existem muitas pessoas se aventurando na neuropsicologia e às vezes você recebe avaliações que não são tão bem feitas e elas não direcionam o seu tratamento. E aí é necessário talvez refazer essa avaliação. E agora, gente, abrimos um parênteses no nosso bate-papo para receber você que está aí nos assistindo. Vamos para a sua interação. Quem é a primeira participante dessa nossa consulta hoje? Gilberto Almeida, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no Consulta. Gilberto é um telespectador aqui do Consulta ao Doutor, está sempre interagindo com a gente. Excelente tarde para você também. Gostaria de saber qual é o papel da escola no suporte a crianças neurodivergentes e como que os pais podem trabalhar em parceria com os professores. Que pergunta necessária, Gilberto. Nossa. A Sirlene estava aqui, enquanto eu li, ela já ia reagindo. É a nossa grande angústia. Tá. Essa é a nossa grande angústia, né? Se a gente for falar de inclusão, eu tenho até um ponto de vista, não existe, né? Era para acontecer. Existe. Tá. Existe, é uma demanda, as escolas não estão preparadas para isso. Incluir não é deixar o filho na escola. Incluir é seu filho ir para a escola e participar, né, das atividades, estar incluso na aula de educação física, independente se ele usa cadeira de rodas ou não. Incluir não é apenas deixar a criança na escola. Então, a gente tem aí uma professora com uma sala com 35 alunos, 5 alunos autistas. Né? Então, isso não é benefício para ele, não é benefício para aqueles alunos que não são autistas, né? Porque também a tarefa não anda, né? É um assunto que a gente vai deixar... Olha, se a gente pudesse vir aqui só para falar disso, eu te garanto que você tem muita coisa aí para destrinchar. É porque não tem. Então, algumas famílias conseguem mandar um atendente terapêutico, que a gente chama de AT, para a escola. Tá. Volto a falar o que o Ari disse, é custoso. A gente está falando aí de manter uma profissional com essa criança de segunda a sexta, de 4 a 5 horas por dia. Né? Já tem vínculo empregatício, você percebe que a gente, a gente já vai para outras, né, periféricos dessa conversa. Né? Então, isso é muito custoso,
E qual que é o papel, por exemplo, desse atendente terapêutico? Ele faz o meio da professora com a criança. Ele vai mediar. Então, por exemplo, uma criança que tem... a maioria delas tem dificuldade na alfabetização. Não todas, a maioria tem dificuldade. Então, essa AT vai levar materiais táteis que ele possa brincar. Ela pode levar plástico, letras em plástico. Ela pode levar tinta para facilitar a compreensão. Cada criança, a gente vai trabalhar o sensorial dessa criança. Leva a letra A para ela tocar, para ela entender, porque como ela entende diferente, você acha que a professora com 35 alunos consegue fazer isso com 5, por exemplo? Até chega aonde Agora, a professora imagina uma não sala com 35, 5 crianças autistas, mais 5 ATs. Quantas pessoas tem dentro dessa sala? Olha isso. Não dá. E é interessante a pergunta do telespectador, porque ele coloca o papel da escola, né? É interessante colocar isso como o papel da escola e não do professor, porque, como a Silene comentou, o professor é um só com 35 crianças. Então, por mais que ele possa ter ali alguma questão de querer ajudar, de querer auxiliar, também ele não dá conta de todas essas crianças. Então, isso realmente não é um papel do professor, é um papel da escola. A escola tem que ter esse olhar, né? E o que acontece é uma condição que muitas das vezes interfere até no processo terapêutico em si, porque às vezes a conduta dentro do ambiente escolar ela acaba reforçando comportamentos interferentes da criança e que a gente não vai conseguir trabalhar só com 1 hora de terapia por semana, às vezes, dependendo da frequência da criança na clínica, você não vai conseguir modificar um comportamento que ele é reforçado na escola de segunda a sexta durante 5 horas. Então fica muito complicado. O ideal seria existir uma parceria, né? Pelo menos um diálogo entre escola, família e a clínica, e o ambiente terapêutico, para todos caminharem na mesma direção. Isso facilitaria muito o processo. E que desafio, né? Porque aí acaba sendo um investimento perdido caso você não tenha o respaldo da escola enquanto instituição. E aí reforçando essa ideia de que não é só a professora ou o professor que tem essa responsabilidade. Exato. E a família, obviamente, tem que vir a caminhar junto. E, por exemplo, se é uma escola tradicional, como a maioria das nossas escolas, se a gente falar de rede pública, por exemplo, são ensinos tradicionais. É muito difícil o neurodivergente funcionar. Né? Eles vão funcionar com metodologias mais humanistas, né? E que a gente não tem uma escola pública Frenet, a gente não tem uma escola pública Waldorf, porque a gente sai do tradicional, percebe? Né? Então, assim, é um tema ainda que precisa ser muito discutido, precisa ser muito pensado, de fato, mas a gente tem esperança, né, de que isso aconteça. Não pode perder. Exatamente, não pode perder, porque senão é como se você permitisse que aquilo continuasse daquela forma e não houvesse transformação. Sim. Muito pelo contrário, quanto mais programas com profissionais como vocês, trazendo essa problemática, com indagações como o do Gilberto, participação dele, levantando essa bola, trazendo esse questionamento, isso é mais funcional e isso pode vir a possibilitar uma transformação lá na frente. Todas as pessoas que convivem com essa criança, eles precisam estar inteirados nesse processo, todos. Né? Então, a criança, ela passa... O lugar onde ela vai passar menos tempo é na clínica. Na clínica ela vai passar ali 1, 2 horas no dia, mas ela passa 5 horas na escola e as demais horas do dia em casa. Então, você pode levar ela no melhor profissional do mundo, na melhor clínica do mundo, se a família e a escola não estiverem juntas nesse processo, fica muito complicado. Então, todo mundo tem que caminhar na mesma direção. Como foi interessante ela comentar sobre, a colega comentar sobre o acompanhante terapêutico, né? Sobre o material adaptado. Então, o material adaptado ele tem que ser adaptado exclusivamente para aquela criança. Então, para aquela criança, não é eu não para vou adaptar um material para a criança autista, porque cada uma funciona de uma maneira diferente. Então, isso tudo acaba dando trabalho e as pessoas não querem ter esse trabalho. Né? Essa é a nossa dificuldade. E as professoras estão sobrecarregadas, sim, né? Porque ela tem, um autista, ela tem um com ansiedade, porque a gente está falando de saúde mental. A saúde mental não se trata só do TEA, né? Ela tem um com ansiedade, ela tem, se estiver falando de adolescente, um adolescente depressivo. As professoras estão saturadas também, né? E é importante colocar que as professoras, elas não são terapeutas, né? Elas são professoras. Então, a escola tem que ter esse olhar de ter alguém para intermediar isso, porque senão acaba acontecendo de sobrecarregar as professoras. Elas não são terapeutas, né? Elas estão ali para trabalhar a questão pedagógica. Precisa ter alguém olhando para esse funcionamento, para esse auxílio necessário para essa criança. Perfeito. Gilberto, muito obrigada pela sua participação, enriqueceu
Demais aqui o nosso bate-papo. Queria entender um pouco por onde que caminha a percepção dessas crianças emocionalmente, assim, quais são os grandes desafios vivenciados por elas? A socialização, né? Acho que a gente, assim, tem aí uma barreira muito grande que precisa ser, por isso, diagnosticado, né, precocemente. A dificuldade da comunicação, né? Elas têm uma dificuldade de comunicar também e interagir, né? Se a gente parar para pensar, tudo a gente está falando, são coisas muito semelhantes, né? Ela tem dificuldade para se posicionar, para se colocar como indivíduo, né? Porque ela tem uma sensibilidade diferente das outras crianças, ela tem essa percepção sensorial que muitas vezes machuca, que tem dor, né? Um barulho incomoda, uma luz mais forte pode causar dor nessa criança. Então, a gente está falando de um universo muito complexo, né? Isso daí a gente pode chamar de hipersensibilidade sensorial? Sim, a questão da luz, né, do barulho, cheiros. Sim. Mas é bem interessante colocar tudo isso, porque entender um comportamento da criança, ele vai muito além de uma análise breve, né? Sim. Você tem que ter um comprometimento muito grande, né? E a gente costuma dizer dentro da análise do comportamento que se você não entender a função do comportamento, você dificilmente vai conseguir modificá-lo, né? Porque às vezes você está tentando de uma maneira e o comportamento está sendo emitido por uma outra coisa e a gente não entende, né? Então, existem várias formas de uma criança emitir um comportamento. Várias coisas fazem uma criança emitir um comportamento. Pode ser uma disfunção sensorial, pode ser esquiva e fuga de uma atividade, pode ser porque ela quer um tangível, pode ser por questão atencional. E tudo isso vai interferir na consequência. Porque se a gente acha que é atencional e for um tangível, por exemplo, você vai trabalhar a questão atencional, mas não vai modificar comportamento algum, porque essa não era a função do comportamento. E como que você chega nessa compreensão? Por onde que caminha? Geralmente a gente vai fazer como que a gente faz uma análise funcional? A gente sempre vai olhar o antecedente do comportamento, qual foi o comportamento e a consequência. A partir do antecedente, comportamento e consequência, a gente consegue minimamente entender a função desse comportamento. Então, por exemplo, se a criança emite um comportamento por questão atencional, ela recebeu atenção, aquele comportamento ele vai parar, porque ela recebeu o que ela queria. Então, você consegue dimensionar que foi por uma questão atencional. Se é por um tangível, por exemplo, a criança quer o celular ou quer comprar alguma coisa na rua, você comprou e ela parou com aquele comportamento, você já sabe que o comportamento foi por conta do tangível, porque você comprou e ela parou. Então, a gente vai sempre olhar o antecedente, o comportamento e a consequência. E, por exemplo, às vezes a criança grita, né? E a mãe, para poder... Então, a mãe toca, fala, espera. Às vezes a criança nem quer nada, ela só quer o toque da mãe, né? É disso que ele está falando. É o sensorial. É que, às vezes, um grito não é nem porque ela deseja alguma coisa. Às vezes, tudo que ela quer é que a mãe toque. E ela vai continuar gritando porque ela quer mais uma vez que a mãe toque, né? Então, pra gente... nada é para todos, compreende? Nem todo grito significa a mesma coisa, né? Às vezes tudo que a criança quer é ouvir a mãe dizer: o que você quer? Ela só gosta desse tom, então ela vai gritar de novo e a mãe: o que você quer? E ela vai continuar gritando porque ela quer ouvir ela tá sendo isso. reforçada. Ela tá adorando ouvir isso, exato. né? Então, que bacana, gente. Cada criança vai ter um jeito, né? Exato. Cada Por isso a criança importância da mãe e do pai, ou quem estiver cuidando, de estar ali inteiro, né? É muito cansativo, viu? Para entender, para interpretar, né? E Cada aí, sinal. voltando um pouquinho na questão do telespectador, né? Que além do papel da escola, ele comentou como é que os pais poderiam acompanhar tudo isso, que também é algo bem interessante. Então, assim, inúmeras vezes chegavam pais na clínica com esse questionamento, sabe? Da criança estar tendo comportamento interferente na escola e os pais não saberem o que fazer, procurar uma ajuda e tal. É muito importante saber qual foi a consequência, o que aconteceu após esse comportamento. Porque a gente consegue saber se esse comportamento está sendo reforçado ou não, que é o que a Selena acabou de falar. Então, às vezes, a criança está querendo aquele toque. Ela recebeu o toque, ela não vai parar de emitir esse comportamento, porque ela está conseguindo o que ela queria através disso. E na escola, o que acontece? E, às vezes, não é nem por
por questão de má vontade da escola nem nada, mas o que acontece muitas vezes? A criança tem um comportamento, por exemplo, agressivo, que por vezes é comum dentro do espectro autista. Então a criança tem um comportamento agressivo. O que a maioria das escolas fazem, e aqui eu não posso generalizar, mas o que a maioria faz? Às vezes tira a criança da sala. E se a criança não quer participar daquele ambiente, porque talvez não esteja tão confortável para ela e ela conseguiu sair, por exemplo, com a agressividade, ela não vai parar de ser agressiva nesse ambiente, porque ela conseguiu sair do ambiente através da agressividade. Então, isso é o papel do AT, intermediar tudo isso, sabe? Talvez a professora com 35 crianças na sala seja meio difícil ela compreender isso individualmente. E aí tem que ter alguém para ter esse feeling ali no meio, sabe? Exatamente. De falar, se tirar ela agora... cuidado e esse olhar que é tão necessário. Vamos para mais participação da nossa audiência na tela. Agora vamos ver quem participa é a Lúcia Borges, do Paraná. Seja muito bem-vinda, viu, Lúcia? Boa tarde para você também. Uma criança de 1 ano e 9 meses conhece cores, já é sociável, porém meu filho costuma brincar sozinho, debaixo de mesa, sempre guardando os carrinhos dentro de objetos e não fala nada ainda. Eu tenho motivos para me preocupar? Eu estou com medo. De que forma que a gente consegue trazer uma certa orientação, então, para a Lúcia? Bom, então precisa ver, já foi conversado com o pediatra, né? Olha, já passou do tempo, já era para estar balbuciando, já dava para pedir, né, a mamadeira. Não quero mamadeira, mas já dava para dizer, quero tetê, mamãe, papai. Né? Pediatra já conversou com ele? Ele já deu alguma orientação? Se sente insegura? Converse com um profissional da área da saúde mental. Né? Pode buscar, e aí eu sugiro inclusive que busque um psiquiatra infantil, um neurologista infantil, pessoas que trabalham, né, com crianças neurodivergentes. E aí vai seguir talvez um roteiro, vai fazer a avaliação, vai ver o que tem aí, por que está atrasando a linguagem dessa criança, por que brincar sozinha para essa criança é melhor, é mais importante do que ter um colega, do que compartilhar a brincadeira. É preciso entender. A gente não pode denominar, olha, quem faz isso tem isso, porque isso não existe. Não é tão simples, né? Não é tão objetivo. É preciso compreender a criança e compreender também sobre o ambiente onde essa criança fica. Tem outras crianças para brincar com ela? Porque às vezes ela brinca sozinha, porque ela é a única criança do lugar, né? Ela se sente segura em outros cômodos da casa, ou ela brinca na cozinha porque é o lugar onde a mãe fica mais tempo. A gente tem que contextualizar essa brincadeira e contextualizar esse atraso também. Consulta, doutor, vai para um rápido intervalo, mas eu já estou te esperando. Consulta Doutor está de volta, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vindo. Para você que chegou agora neste exato momento, segunda-feira é o dia que a gente deixa reservado na nossa agenda para falar sobre a nossa saúde mental, colocar a nossa saúde mental no foco. E o bate-papo hoje é sobre as crianças neurodivergentes, sobre onde caminham os desafios e a importância de acolhê-las, de com muita informação, com a informação certa e de qualidade, a gente conseguir trazer um mundo melhor para essas crianças que percebem, sentem e interagem de uma forma diferente com o mundo. Mas a mudança, gente, precisa começar aqui, ó, por nós. E além de tudo, sobre os desafios, é claro, e um cuidado especial que a gente tem que ter com quem cuida. Afinal de contas, são mães, são pais que muitas vezes abrem mão, né, de carreira, enfim, de muitas coisas para estar ali, para cuidar do filho. E isso daí também é tão importante a gente falar sobre o cuidado com relação à saúde mental para eles também. Lembrou de alguém a quem essa consulta é mais do que necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Você consegue compartilhar o nosso link de transmissão para que a gente consiga chegar com a nossa informação de qualidade para quem precisa. Fora isso, te convido a você participar dessa consulta que foi marcada com todo carinho para você. Não perca essa oportunidade. Traz para a gente a sua dúvida, traz também o seu relato. Esse espaço aqui, essa consulta foi marcada para você, então faça uso, aproveite. E aí, além disso, eu também te lembro que caso você não queira se expor, não precisa. É só você deixar claro, sinalizado para a nossa produção que a gente traz o seu relato sem
te expor, trazer esse relato, é claro, de forma anônima. Te convido também a você participar da nossa enquete, está em seus minutos finais lá no nosso Instagram, então não perca a oportunidade. @consulta o Dr. Hit TV. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Nosso tema, crianças neurodivergentes. Qual, então, o subtema você quer aqui no nosso bate-papo? Falar sobre os desafios da socialização, sobre as oscilações emocionais e o que fazer diante delas, ou sobre as dificuldades com relação às frustrações, como contornar, como lidar com tudo isso. Clica lá na alternativa que a gente traz esse ponto aqui no nosso bate-papo. Para você que chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar os nossos convidados, os doutores que estão aqui dando um show, ensinando muita coisa pra gente. Sirlene Ferreira, psicóloga clínica, está aqui junto com Arilson Magalhães, neuropsicólogo. Aproveito, é claro, para agradecê-los mais uma vez por essa tarde aqui de aprendizado que nós estamos tendo. E, gente, fomos para o intervalo com a participação da Lúcia, né, que expôs aqui pra gente um questionamento que está tendo com relação ao seu filho. E no final, eu lembro que ela colocou no finalzinho, assim, da participação dela, estou com medo. Qual que é a importância da gente mudar esse pensamento da Lúcia? Afinal de contas, o quanto antes ela conseguir oferecer um atendimento de qualidade, ela vai conseguir estimular o filho, né, e trazer os melhores caminhos para ele. Começando pela Sirlene. É sair do lugar do medo, né? Talvez fazer o caminho da curiosidade. Vamos Porque o medo é comum, é daquilo que a gente não conhece. Tudo que é novo assusta, né? Exato. Freud dizia isso, né? O medo do novo. Mas penso que transitar, sair do medo e para o caminho da curiosidade, do desvendar. Vamos entender o que está acontecendo com essa criança, né? E por quê? Né? Começar a questionar. Por que ainda não está falando? Por que brinca desta maneira? Né? Será que já deram também, já mostraram outras formas de brincar? Porque às vezes, né, trata-se apenas de pequenos detalhes, né? Sim. E nem tudo é um transtorno, não é? Mas é importante. O medo não vai melhorar a qualidade de vida de ninguém. Né? Mas trazer soluções, buscar compreender, ir atrás de profissionais que de fato têm competência técnica para falar sobre isso e entender o que está acontecendo com essa criança. Sim, e tem a questão dessa comparação, né, que às vezes muitas pessoas fazem com outras crianças que às vezes nem estão no mesmo contexto familiar, né, como a Sirlene bem disse. É interessante analisar o contexto. Então, a criança não recebe os mesmos estímulos, ela não convive nos mesmos ambientes. Então, é meio difícil você olhar para uma criança e falar, ela com essa idade já faz X coisas e a outra não. Então, é mais interessante você acompanhar os marcos de desenvolvimento da criança, né? Procurar em fontes confiáveis os marcos de desenvolvimento da criança, o que é esperado para uma criança daquela idade já estar fazendo, e aí sim procurar uma ajuda profissional, como a Sirlene bem disse, de profissionais capacitados que possam orientar de forma segura. Né? Porque às vezes as pessoas falam não por maldade, mas mas o meu filho nessa idade já fazia tal coisa, gera preocupação. Qual que é o pai, qual que é a mãe que não fica preocupado com uma situação dessa? E a gente compara em diversas situações Sim. da nossa vida, e a grande questão é sobre isso, né? Não devemos ficar comparando. A gente tem, é claro, que ter a informação para a gente ter como referência. Sim. E saber o momento certo e a hora certa de buscar ajuda, mas o comparar não é bacana. Sim. E, Lúcia, eu fiz questão de falar novamente sobre a sua participação, porque me chamou a atenção ali o finalzinho da sua frase. E a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Portanto, não perca tempo, vai atrás de conhecimento, e o quanto antes você também souber e a forma como você conseguir de orientar e tudo mais, vai ser muito melhor, tanto para você quanto para ele. Não tenha dúvidas disso. Obrigada, viu, pela sua participação. E vamos para mais participação da nossa audiência? Na tela. Então vamos lá, quem participa agora, recebemos uma participação anônima. Boa tarde para você também, obrigada, viu, por ter digitado e participado aqui. Tem um sobrinho de 5 anos com autismo severo, mas os pais demoraram muito para aceitar e encaminhar a criança para o tratamento especializado, mesmo os familiares apontando essa necessidade. Imagino que esse seja um quadro bastante comum, né, no dia a dia de vocês. E é compreensível, como a gente disse, o medo do novo, né? Sempre uma expectativa de que as coisas possam mudar. Vamos esperar mais um pouco, vamos ver quando ele fizer 2 aninhos se melhora, 3. Não cabe julgamento, né? A mãe não pode ser julgada, nem o pai, porque as pessoas também sofrem com tudo aquilo que é diferente, né? Tem um sofrimento muito forte, né? O papel dos responsáveis aí. Nós, mães, sofremos quando a gente sabe que tem alguma coisa que não está bem do jeitinho que a
a gente previa que deveria estar, né? Tem um texto muito bonito que se chama Bem-vindo à Holanda, e brevemente é um texto que todas as pessoas se preparam para fazer uma viagem para a Itália. E aí está traduzindo o que é uma gestação, um maternar atípico, né? O que é ser mãe de uma criança com TEA. Então ela diz que todas as pessoas se preparam para viajar para a Itália e ela vê todo mundo preparado para chegar na Itália. E de repente ela é a única que desce na Holanda. E ela se questiona, e agora? Eu não me preparei para ir para a Holanda, eu me preparei para ir para a Itália. Mas ela descobre que na Holanda tem coisas lindas também. Então, às vezes a sua viagem, ela não terminou como a das outras. Mas, de repente, tem muita coisa boa aí também que pode sair, né? Com o estímulo certo, né? Um tratamento adequado. Gente, o autismo não é o carimbo de que essa criança é fracassada. Por favor, esqueçam isso. Né? Isso não existe. Eles têm, a gente precisa descobrir o que tem de bom ali, o que dá para ser estimulado, o que dá para ser desenvolvido nessa criança. Hoje a ciência já consegue trabalhar isso. Então, não fique com medo, também não vamos julgar quem não conseguiu buscar antes. Exatamente, que é muito importante também. Sim, e tem esse período que a Silene tinha comentado antes da negação, né? Para os pais é bem difícil você... Principalmente quando isso vem de pessoas que não são, talvez, especializadas no assunto. E as pessoas falam para querer ajudar, mas só quem convive com isso que sabe a dificuldade que é alguém, um familiar, olhar e falar que o seu filho tem algo diferente, que você precisa procurar ajuda. Ninguém gosta de ouvir isso. Né? E isso gera um impacto emocional também nos pais e talvez até dificulte essa busca pela ajuda, sabe? Porque é meio complicado ouvir isso vindo de alguém. Mesmo que a fala seja para ajudar, mas quem está ouvindo às vezes não está preparado, como esse texto que ela falou, para receber esse tipo de fala, né? E a intenção da pessoa talvez seja boa, seja das melhores possíveis, mas é complicado para quem está ouvindo. Então, é necessário a gente compreender todo o cenário, né? Da necessidade que a criança tem de receber um auxílio, né? De receber uma ajuda, mas também de entender que os pais não estão tão preparados para receber uma notícia como essa, por exemplo. E é preciso, existem caminhos para isso também, para se fortalecer, né? Buscar uma ajuda, uma orientação, porque enquanto cuidador, os desafios são enormes e o cuidado com relação à saúde mental precisa ser, né, ter um olhar mais aguçado, mais especializado também. Obrigada, viu, pela sua participação e vamos então para mais participação da nossa audiência na tela. Quem participa agora, Irene de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Irene. Boa tarde para vocês também. Estou assistindo o programa e tenho um filho de 7 anos diagnosticado com TEA nível 1 de suporte. Ele ainda tem bastante dificuldade no uso do banheiro e na rede pública não temos acesso a terapeuta ocupacional ou uma rede de apoio para isso. O que eu posso fazer para ajudá-lo, então, nesse processo? Bom, em algumas universidades, com curso de terapia ocupacional, elas acabam oferecendo esse serviço gratuito, né? Você pode encontrar isso nas universidades, faz uma pesquisa para saber onde tem. Existem também algumas instituições que fazem atendimento de pessoas com dificuldade para pagar esse tipo de tratamento, que é importante a gente ressaltar. É realmente muito custoso, não é um tratamento fácil de ser mantido, né? Pode entrar em contato, se for aqui de São Paulo, pode entrar em contato comigo, se eu puder ajudar, eu vou ajudar também. E vamos juntos então conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então a gente perguntou qual o subtema que você queria ver aqui, a gente debatendo no nosso bate-papo. A alternativa mais votada sobre os desafios, então, da socialização. 57% dos votos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por onde caminham, então, esses desafios? Acho que o principal deles está na fala, na comunicação. É difícil interagir quando você não tem uma linguagem própria, né? Eu brinco, eu digo que um jeito de nós, né, que falamos, temos uma língua materna, muitas crianças autistas não têm um idioma materno ainda, né? Então, entenda, imagina você sentada lá no dentista, ele mexendo na sua boca, você sabe o que quer responder para ele e não pode responder. E ele fica te perguntando um monte de coisa, em algum momento você vai perder a paciência com isso, que você quer expressar, né? Então, a dificuldade na socialização também está nessa dificuldade de se expressar
expressar, de poder dizer o que gosta, o que não gosta, se quer ou não quer. É difícil, né? Porque esse olhar que o toque do outro pode te machucar, só tocar. Às vezes um toque assim pode ser doloroso para a criança, né? Então, eu vejo que muitas famílias vêm preparando seus filhos típicos também para conviver com crianças atípicas. E são louváveis, né? Eu vejo que o futuro vai ser maravilhoso, porque tem muita gente que já percebeu que é importante ter essa mudança também. Sim. E por onde que caminha a instrução das pessoas típicas nesse cuidado? Assim, o que é importante a gente levar em consideração? Eu acho que para além também da verbalização, né, dessa comunicação verbal, os ambientes que são sociáveis para essa criança terem uma devida adaptação, né? Então, para que a criança consiga socializar, mesmo que ela talvez não verbalize, não seja verbal, mas se o ambiente se adeque à sua condição, fica mais fácil dela conseguir permanecer ali, das pessoas conseguirem interagirem com ela e ela com as pessoas. Então, acho que uma coisa vai ligando na outra, sabe? Coisas simples, como a questão que nós falamos da hipersensibilidade. Então, um ambiente de muita luz, se você consegue reduzir a luz. Um ambiente de muito som, se você consegue reduzir o som. Quanto mais tempo essa criança conseguir permanecer de maneira confortável em um ambiente social, mais possibilidades ela tem de socializar também, para além da verbalização, né? E aí entra também a questão que nós ficamos também de falar do cuidado dos cuidadores, né? Então, os cuidadores estando bem emocionalmente para conseguir estimular essa criança da melhor maneira, porque não é fácil, né? Então, às vezes é muita cobrança, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e ninguém consegue perceber a correria que é o dia a dia de uma mãe atípica. A expectativa, a responsabilidade. Exato. Tudo isso interfere na questão da socialização também, dos ambientes. Tem gente que evita ambientes sociais por causa já dos comportamentos que talvez a criança tenha naquele determinado ambiente. E aí isso leva a gente, obviamente, ao isolamento. Exato. Olha, pessoal, o bate-papo hoje tá riquíssimo, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto. Eu deixo aqui o meu convite para que vocês retornem numa nova oportunidade para que a gente consiga debater ainda outras questões tão necessárias quanto essas que a gente trouxe aqui. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, foi muito importante para a gente. E eu deixo, é claro, os contatos da Sirlene Ferreira, psicóloga clínica, deixo o Instagram, Conecta Aba Oficial, o Instituto Sirlene Ferreira, e o Arilson Magalhães também, Psi Arilson Magalhães. Desejo a você um excelente restinho de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã, pessoal. Obrigada.